Boa noite. Angola regressou aos mercados financeiros internacionais e mobilizou 2,5 mil milhões de dólares norte-americanos numa operação considerada histórica e bem-sucedida pelo Executivo, num contexto global marcado por incertezas. Angola regressou aos mercados financeiros internacionais e mobilizou 2,5 mil milhões de dólares numa operação considerada bem-sucedida pelo Executivo. A emissão, realizada num contexto de elevada incerteza devido ao conflito no Médio Oriente, foi a primeira de um país emergente após esse cenário, o que reforça o significado da operação. Inicialmente, o país pretendia captar 2 mil milhões de dólares, mas a procura superou as expectativas. Angola teve esse mérito de se ter apresentado aos mercados e de ter conseguido mobilizar recursos acima daquilo que inicialmente procurava. Nós fomos aos mercados tentando mobilizar 2 mil milhões de dólares e, na verdade, o que tivemos de procura situou-se em cerca de 5,2 mil milhões, fazendo com que ficássemos no final com os 2,5 mil milhões de dólares. De acordo com as autoridades, esta foi também uma das maiores emissões feitas num único dia na África subsaariana, ao lado de países como a África do Sul e a Nigéria. Outro dado relevante é a redução das taxas de juro face a emissões anteriores, mesmo num cenário internacional adverso. Revela também este sinal forte de confiança que os operadores, os investidores nos mercados internacionais têm em relação ao andamento da nossa economia. Devemos também dizer com satisfação que desta operação foi possível baixar as taxas de juro que vínhamos de emissões anteriores. E é também um dado relevante porque mesmo para aqueles títulos que têm sido transacionados no mercado internacional, da referência que temos, Angola é dos poucos países que depois do conflito consegue taxas de juro mais baixas do que aquelas que tinha anteriormente, tanto pré-conflito. A operação foi estruturada em duas tranches, com prazos de reembolso de 7 e 11 anos, e contou com forte participação de investidores do Reino Unido e dos Estados Unidos da América. Os recursos obtidos vão financiar o Orçamento Geral do Estado de 2026 e assegurar-se o cumprimento das responsabilidades financeiras do Executivo. Tivemos a participação de investidores, tanto no mercado, que atuam no mercado do Reino Unido e nos Estados Unidos da América. Na verdade, nos Estados Unidos da América foi aonde conseguimos também obter a maior mobilização de recursos para esta emissão bem-sucedida de Eurobonds. Os recursos, como referimos, servirão para darmos continuidade à execução do nosso Orçamento Geral do Estado para o ano 2026, mas também uma forte preocupação de, dentro dos termos e regras de execução do OGE, irmos também cuidando de todas as responsabilidades até aqui existentes. Temos ainda um volume considerável, tanto de ordens de saque, por regularizar, dentro do limite dos 90 dias, que é o que temos para o seu pagamento, o que nos dá também aqui esta tranquilidade e gostaríamos de aproveitar também este momento para transmitir o mesmo a quem interage, a quem tem relações de serviço com o Governo de Angola. O Governo garante, assim, maior tranquilidade na execução financeira e reforça a confiança junto dos parceiros e investidores internacionais. E o Governo apreciou hoje o Plano Anual de Desenvolvimento Nacional 2026. O Conselho de Ministros analisou, esta quarta-feira, o Plano Anual de Desenvolvimento 2026, instrumento que operacionaliza o Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2027 e assegura o alinhamento entre os projetos de investimento público e as despesas de apoio ao desenvolvimento previstas no Orçamento Geral do Estado. O plano integra cerca de 8 mil ações entre projetos e despesas, com foco nos domínios económico e social e das infraestruturas. Dentre as quais cerca de 4.484 mil projetos de investimento públicos e cerca de 3.304 despesas de apoio ao desenvolvimento.
Com estas atividades, nós esperamos alcançar ou realizar pelo menos 170 prioridades destes 50 programas que visam concretizar cerca de 132 objetivos dentro dos programas do PDM. Em termos de resultados concretos, os resultados inserem-se em 3 domínios: no domínio econômico, no domínio social e no domínio das infraestruturas. No domínio econômico, o que nós esperamos alcançar em 2026 é a manutenção de crescimento da atividade econômica, fundamentalmente induzida pelo setor não petrolífero, que é aquele que tem maior capacidade de absorção de mão de obra, geração de emprego e geração de renda. Ainda esperamos também neste domínio manter a trajetória de desaceleração da inflação, passando dos 15,7% em 2025 para 13,7% em 2026, assim como reduzir também os níveis de endividamento dos 50% verificados em 2025 para cerca de 45% em 2026. No domínio social, também esperamos alcançar determinados resultados de produtos e que depois poderão se traduzir em resultados de impacto. Nomeadamente, a nossa pretensão e previsão é que consigamos reduzir os índices de malária para 1.000 nados vivos em cerca de 195, ou seja, saindo de 215 mil nados vivos em 2025 para cerca de 195 mil nados vivos, uma redução. Também esperamos aumentar o número de camas dos atuais 7.304 camas em 2025 para cerca de 9.050 camas, assim como esperamos reduzir ou aumentar o número de salas de aulas do ensino primário dos atuais 65.000 para 65.388 salas de aulas para cerca de 170 salas de aulas no ensino primário. Ainda na mesma sessão foi apreciada a proposta de alteração da lei contra a violência doméstica, tendo em conta os níveis considerados alarmantes no país, com maior incidência sobre mulheres e crianças. O diploma propõe medidas mais rigorosas de prevenção, proteção e punição. Esta proposta foi submetida à apreciação do Conselho de Ministros, tendo em conta que os níveis de violência doméstica permanecem alarmantes, com maior incidência para as crianças e mulheres. Neste sentido, nós, Ministério da Ação Social, Família e Promoção da Mulher, trazemos para a proposta definições mais abrangentes sobre a violência doméstica. Também trazemos medidas mais eficazes sobre prevenção, proteção, punição e políticas integradas. Estamos a dizer que vários departamentos ministeriais entram para dar resposta às questões de violência doméstica. Reforçamos também os procedimentos penais e responsabilidades criminais, porque sentimos a necessidade de ver as penas agravadas. As penas são muito brandas e não estamos a ver redução. A proposta prevê também que o crime de violência doméstica passe a ser público, sem possibilidade de indulto ou amnistia, e inclui a criação de um observatório para monitorar os casos e avaliar a eficácia das medidas. Trazemos no final a questão do observatório da violência doméstica para a monitoria, avaliação da eficácia sobre a implementação da lei e também monitorar aqueles casos que acontecem e segui-los até a sua resolução e ver como depois a vítima passa a viver depois de ter sido tratada e devolvida à comunidade. O Conselho de Ministros apreciou igualmente a proposta de lei contra a vandalização de bens públicos, que visa reforçar o quadro jurídico de combate a estes crimes e adequá-lo às atuais exigências de preservação do património público.
O órgão apreciou também o decreto presidencial que aprova o regulamento sobre a formação semipresencial e à distância no território nacional, diploma que estabelece as normas relativas à organização, financiamento e garantia da qualidade da formação profissional nas formas semipresencial, à distância, no âmbito do Sistema Nacional de Formação Profissional. Este órgão apreciou também o projeto de decreto presidencial que aprova a atribuição à concessionária nacional dos direitos mineiros de prospecção, pesquisa, avaliação, desenvolvimento e produção de hidrocarbonetos líquidos e gasosos e a celebração do contrato de partilha de produção da área de concessão do Bloco CON 1 entre a Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis e o grupo empreiteiro Walcott Limited. O projeto de decreto presidencial que aprova a alteração do Estatuto Orgânico da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, ANPG, visando adequar a sua estrutura interna e o seu quadro de pessoal à atual realidade socioeconómica, assegurando uma maior especialização de equipas e melhor controlo na gestão das suas atividades e garantindo maior eficiência técnica. 136 mil habitantes beneficiam de energia do maior parque solar da África subsaariana, instalado em Kazombo, capital da província do Mochico-Leste. O projeto, que entrou em funcionamento em 2025, começou agora a produzir energia limpa 24 horas ao dia. Sistema de bateria em grande escala, com 4.320 painéis solares instalados, cuja capacidade elevou o nível de produção energética em Kazombo, capital do Mochico-Leste. Primeiro, nós estamos a ver a realização daquilo que está a se fazer, os sinais estão lá, do jeito que estão a ver, conforme está a vila. Portanto, pensamos que tudo está preparado. Não há nenhuma região que vai se desenvolver sem a energia. E hoje por hoje a energia é fundamental, tanto faz para os empresários como também para os cidadãos. A central fotovoltaica entrou em funcionamento há um ano e opera de forma autónoma, ou seja, sem ligação à rede elétrica nacional, sendo a maior do seu género na região subsaariana. Toda a atenção está mesmo nas novas províncias, uma vez que o empenho do senhor Presidente da República, penso que vai ser muito engajado na província do Mochico-Leste, como as outras províncias novas, para um desenvolvimento. Penso que daqui a 5 anos teremos uma província desenvolvida. O nosso governo está a envidar esforços para o desenvolvimento desta capital da província. Nós todos ficamos satisfeitos. O projeto decidiu a redução da independência de geradores a gasóleo e, consequentemente, a emissão de gases de efeito de estufa. Tem uma capacidade de 31.848 megawatts picos em DC. Já temos todos os painéis solares montados, que são 54.912 painéis solares. Temos a área de armazenamento de baterias com capacidade de 79 megawatt-horas, que também já podem ver que estão todos instalados. Impacto social que refletiu a vida dos mais de 130 mil habitantes de Kazombo. Todo o Kazombo estava na escuridão. Nós estávamos a conseguir ver muita coisa aqui. Então, isso nós vamos agradecer bastante. Então, essa é a nossa esperança, que o governo melhora muito para todos os bairros a este leste do Mochico. A central faz parte do plano do governo de Angola, através do Ministério da Energia e Águas, para a eletrificação de zonas rurais e alcance de metas de energias renováveis. É assim que nós queremos. Para Kazombo, todo mundo tem que ser mesmo energia. Assim gostamos do nosso governo. Depois agradecemos muito o governo. Se acaba isso, tem que trazer mais água aqui e muitas coisas que nós estamos a precisar. Agora entregue aos habitantes do Mochico-Leste, insere-se no pacote de parques solares em Angola. O projeto do governo pretende levar eletricidade à casa de mais de 1 milhão de habitantes da região leste, mudando
de forma clara. O Parque Fotovoltaico de Kazombo é um ativo que agrega desenvolvimento à província do Mochico-Leste, visto que, para além de produzir energias limpas, garante o desenvolvimento sustentável às comunidades, aumentando bens e serviços à disposição de todos e levando investimentos a todos os setores da vida social e econômica nesta parcela do território nacional. Ilia Ixingue, Palmira Castro e Celestino Chihuila, TPA, Mochico-Leste. A Sonagás substitui semanalmente cerca de 2.500 válvulas de botijas de gás butano em mau estado. Com este investimento, o propósito passa por garantir maior segurança aos consumidores e evitar vazamento de gás. É um movimento intenso de entrada e saída de caminhões cisternas e outros com botijas de gás butano. Nesta estação de enchimento, botijas são descarregadas e passam para a esteira de enchimento, mas quando apresentam sinais de vazamento, este que entra em ação a máquina de substituição de válvulas, que vai retirar a mais antiga e colocar uma nova. Essa máquina vem responder àquilo que é a principal reclamação que nos chega hoje em relação às garrafas de gás, que é a temática da fuga na válvula. Daí nós investirmos e estarmos a levar a cabo esta iniciativa para respondermos a esta problemática de substituição de válvula com processos mais céleres e mais seguros. Daí criarmos condições, ou seja, adequarmos a garrafa para que ela chegue ao consumidor final em perfeitas condições de segurança. Antigamente o processo era feito manualmente, com uma operação que substituía apenas 200 válvulas por semana. Agora, com as duas novas máquinas, o número saltou para 2.500 válvulas por semana. Para reforçar a segurança dos consumidores, o responsável de manutenção ressaltou que botijas como estas, já em mau estado de conservação, são descartadas. Que a data que vem na garrafa é uma data de fabrico, não data de caducidade. As nossas garrafas são fabricadas com uma robustez tal, o aço ele é composto por uma matéria-prima de grande robustez que não tem caducidade. De períodos em período e com as observações que nós efetuamos, elas sim são colocadas para a requalificação e é o processo que nós temos estado a fazer. Sobre as queixas relacionadas com os clientes que precisam colocar pedras sobre os redutores para evitar vazamento de gás, Márcio Setas esclarece. Essa questão da colocação de pedras está associado à utilização de redutores que não são da nossa marca. Os nossos redutores estão padronizados para fazer o acoplamento na perfeição com a válvula das nossas garrafas. Nós temos no mercado e os nossos consumidores muitas das vezes recorrem ao mercado informal, vão à cidade da China e têm estado a comprar redutores que não são das nossas marcas. Daí esses redutores terem problema de acoplamento da válvula. Daí eles, para mitigar essa situação da fuga, colocarem peso sobre o redutor para de alguma forma estancar a fuga, que nós desaconselhamos. Este é um processo que prevê instalar mais 5 máquinas de substituição de válvulas nas províncias de Colibengo, Mochico, Malange e no Lubango. Isso que confere então trazer maior segurança aos consumidores de gás em todo o país. António Silva, Constantino Tito, a TPA, na sede da Sonagás, em Luanda. A ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, trabalhou em Xangai, onde reuniu-se com Dilma Rousseff, presidente do novo Banco de Desenvolvimento. Na ocasião, a presidente do NBD destacou a importância da instituição para o financiamento de projetos públicos e privados de infraestruturas e desenvolvimento sustentável em economias emergentes e com realce para os países do sul global. A presidente Dilma Rousseff reiterou que o NBD atua
como alternativa de financiamento das instituições multilaterais, tendo salientado que Angola é um país importante a nível do continente africano e que o NBD está aberto para apoiar projetos estruturantes para o desenvolvimento socioeconômico da região, tendo encorajado Angola a aderir ao NBD. A ministra das Finanças procedeu à apresentação do quadro macroeconômico do país e a aposta contínua do Executivo na construção e modernização de infraestruturas estratégicas para fomentar o desenvolvimento econômico inclusivo e a redução da pobreza. O NDB é uma instituição financeira multilateral criada em 2015 pelo Brasil, Rússia, China e África do Sul, com sede em Xangai, China. O presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu em audiência o secretário-geral do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola, SICA, que manifestou intenção de continuar a colaborar com o Parlamento na busca de soluções dos principais problemas sociais, com realce para as áreas de educação e saúde. O secretário-geral do SICA, Vladimir Agostinho, foi ao encontro do presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, para apresentar questões relacionadas com a degradação dos valores morais, abuso contra menores, saúde, educação e proliferação de seitas religiosas no país. Vemos muitas cisões e tem estado a resultar em novas igrejas, muitas delas com práticas nocivas, práticas que atentam contra os direitos humanos. Vemos a questão do branqueamento de capitais, vemos a questão do cárcere privado de muitas crianças, a acusação de crianças a práticas de feitiçarias, vemos doutrinas que acabam desestruturando muitas famílias e nós já com o Ministério da Cultura temos estado a trabalhar de formas a desencorajar este acelerar do número de seitas religiosas e a Casa das Leis, obviamente, também abordamos essa questão. O responsável do Conselho das Igrejas Cristãs em Angola diz que é preciso que seja revista também a questão de aposentadoria dos pastores em termos de legislação. Muitos líderes já começaram a trabalhar para a inscrição de seus trabalhadores, mas este ano deparamos-nos com a situação da alteração do ponto 2 do artigo 4 do decreto número 41/8 de 2 de julho, que é a remuneração de referência para o efeito do cumprimento da obrigação à contribuição, que não pode ser inferior a equivalente a 4 salários mínimos, que não pode ultrapassar também o equivalente a 15 salários mínimos. Ou seja, olhando para a capacidade das igrejas em pagarem a partir de 4 salários mínimos aos seus obreiros, tem estado a ser um peso muito grande para as igrejas no cumprimento deste quesito. Por isso, nós sugerimos a redução de 4 para 2, ou um salário mínimo, com referência para o efeito do cumprimento da obrigação contributiva. Sublinhou o papel da Igreja na promoção do bem-estar espiritual e social da nação. Durante a audiência, o secretário-geral do SICA reafirmou também a necessidade de se continuar a sensibilizar as famílias, olhando para a educação enquanto veículo para a construção de uma sociedade melhor. Tony Lana, Carlos Lino, TPA, Assembleia Nacional. A Anunciatura Apostólica e a SIAST, Conferência Episcopal de Angola e São Tomé, destacam o trabalho que está a ser desenvolvido pela Comissão Multissetorial para a recepção condigna à Sua Santidade, o Papa Leão XIV, a Angola. O representante do Papa em Angola e o arcebispo do Huambo foram ao encontro do governador local para um encontro de cortesia e troca de informações sobre os preparativos da visita de Sua Santidade, o Papa Leão XIV, a Angola. Uma visita muito importante, como disse, não só para a Igreja Católica, mas também para os angolanos. A visita do Papa transcende a dimensão da Igreja Católica, porquanto ela traspassa, como disse, a toda uma comunidade angolana que está ávida em receber o Santo Padre.
O Núncio Apostólico sublinhou na ocasião que a Nunciatura Apostólica, em coordenação com a SEASTE e a Comissão Multissectorial, criada pelo governo angolano, tudo fazem para que a visita do Santo Padre seja desenvolvida sem sobressaltos em Luanda, Icoluibengo e Saurimo, Lunda Sul. Estamos colaborando com o governo de Angola, das autoridades. A colaboração está muito excelente, é muito excelente. Vamos a esta sintonia, não, de compreensão para compreender um ao outro, e também generosidade de todas as autoridades para ajudar a Igreja para ter esta visita, que é um momento de história, porque já é o terceiro Papa que chega. Temos 3 lugares que serão visitados: Luanda, Mushima e Saurimo. Saurimo, que para cambiar um pouco, não? Será um momento também muito importante para Angola, porque esta notícia, a visita vai revelar, a mostrar a todo o mundo que aqui vive o povo católico, o povo também que está participando na criação destas estruturas de Angola, que vivem, estão prontos para fazer bem, para continuar o trabalho para o bem deste país, desta parte do mundo. Os preparativos para a recepção condigna de Sua Santidade Papa Leão XIV Angola andam à volta da coordenação pastoral, articulação diplomática, logística e segurança. Fazemos agora uma pausa nas notícias. Quando voltarmos, vamos falar sobre a erradicação da poliomielite. Até já! Bem-vindos à segunda metade do telejornal. Angola registrou cerca de 13 mil mortes relacionadas com a SIDA e 20 mil novas infecções. Atualmente, segundo o relatório da ONU-SIDA, cerca de 370 mil pessoas vivem com o VIH em Angola. A Assembleia Nacional abriu as portas aos representantes da sociedade civil que se juntaram aos deputados, funcionários parlamentares e representantes do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento para um encontro sobre os avanços da medicina na luta contra o VIH-Sida e a proposta de revisão da lei do VIH-Sida, sendo que a lei em vigor já não corresponde às exigências científicas atuais. Os avanços da ciência e da medicina têm vindo a transformar significativamente o paradigma da luta contra a VIH-Sida. O acesso ao tratamento antirretroviral permite reduzir a mortalidade associada à doença e melhorar substancialmente a qualidade de vida dos pacientes. A doença ainda continua a ser um verdadeiro problema de saúde pública que afeta várias pessoas no país e em África, apesar dos avanços significativos registrados na sua prevenção e combate. Angola registrou 21 mil novas infecções e 13 mil mortes relacionadas com a SIDA. Atualmente, segundo o relatório da ONU-SIDA, cerca de 370 mil pessoas vivem com VIH em Angola. E destas, 71% conhecem o seu estado sorológico e 51% está em tratamento com antirretroviral. Registraram-se 21 mil novas infecções e 13 mil mortes relacionadas à SIDA. Em relação ao programa de prevenção da transmissão de mãe para filho, a cobertura de tratamento em gestantes é de 79%. A taxa de transmissão vertical tem estado a reduzir significativamente, passou de 26% em 2019 para 15% em 2021. O PNUD defende a postura informada por evidências científicas que a lei do VIH seja uma lei de direitos, pois a criminalização excessiva aumenta o estigma e discriminação contra pessoas vivendo com VIH. A revisão da lei do VIH é uma oportunidade para criar
um ambiente mais favorável, melhorar os resultados de saúde, alinhar Angola com os avanços científicos e com os passos dados para os outros países da região, como Moçambique, e aproximá-la da nossa lei muito mais próxima da SADC. A Lei número 8/04, de 1 de novembro, constituiu um marco importante. No entanto, passados mais de 20 anos, torna-se necessário atualizá-la de modo a refletir os avanços científicos, as boas práticas internacionais e os compromissos assumidos pelo Estado angolano. Os participantes analisaram temas sobre a problemática do VIH-Sida com vista não só à melhoria da legislação em vigor, mas também para a aquisição de conhecimentos sobre os avanços na investigação, no tratamento e na prevenção da doença. Vai decorrer a campanha de vacinação contra a poliomielite durante 3 dias. O pontapé de saída será dado amanhã no município de Belas. Para garantir que o país não tenha crianças acometidas com a poliomielite, decorre a primeira ronda de vacinação contra a polio, que vai durar 3 dias. Uma forma de reforçar a imunidade das crianças dos 0 aos 5 anos. Para esta campanha de vacinação, estão mobilizadas mais de 10 mil pessoas. E segundo a coordenadora do programa de vacinação, cerca de 3.500 equipas estarão na rua para dar a gota milagrosa às crianças. Começa a campanha nacional de vacinação contra a polio. E Luanda, por ser o epicentro, não é? Tem planificado vacinar aproximadamente 1.940.000 crianças dos 0 aos menos de 5 anos. É importante dizer que, independentemente do estado vacinal da criança, não é? É obrigatório tomar a vacina da campanha da polio, porque as vacinas da polio são completamente diferentes da rotina com a que se vai, portanto, fazer amanhã. Para esta campanha, a Direção da Saúde conta com o apoio de todos, desde entidades tradicionais e religiosas, para que seja possível atingir cerca de 95% da população-alvo. Pelo que posso deixar à população é que as mamães entenderem os mobilizadores, quando vêm a mobilizar, estão a ver a mobilizar, deixarem, entregarem as crianças para apanhar a vacina. Nós, como igrejas, não ficamos de parte. Na verdade, este princípio é benéfico para a nossa sociedade, para garantir a saúde das nossas crianças. O que se pretende é vacinar o maior número de crianças no primeiro dia. 98% da estratégia é casa a casa, mas nós sabemos que as famílias migram de um ponto para o outro. Portanto, nas zonas transfronteiriças estarão equipas especiais para vacinarem as crianças dentro do grupo-alvo com as 2 gotas milagrosas da polio. A logística são 2.200.000 e tal doses para responder àquelas crianças que durante esses dias vão nascer. Segundo a coordenadora da campanha em Luanda, daqui a um mês será realizada a segunda fase. A campanha é nacional. Mais de 3.000 famílias das comunas da Bela Vista, Tabi e Vila Sede do município do Ambris, na província do Bengo, começaram a beneficiar das transferências sociais monetárias nesta segunda fase do Quenda. Com cânticos, assobios e danças, Maria Antônia Nalumba foi recebida no município do Ambris para o lançamento da segunda fase do Programa de Transferências Sociais Monetárias, o Quenda, que visa apoiar as famílias vulneráveis. Nesta segunda fase serão beneficiadas mais de 3.600 famílias nas comunas Sede, Tabe e Bela Vista. Entre os populares está João Luís e João Pedro, moradores do bairro Museque, na comuna Sede. Ambos prometem canalizar os seus recursos em benefício das famílias. Vamos ajudar toda a família. Vamos arranjar aquela casa. Depois do resto, vamos comer. Agradecemos muito, estamos contentes. Estamos contentes. Vem nos ajudar, como nós, estamos com forma que estamos. Um dia de festa. A alegria é visível em cada rosto. São valores que vão ajudar estas famílias na resolução de muitos problemas sociais. A família, depois
O casa de bloco ainda não acabou. Vou tirar o cargo. E esperamos que os nossos munícipes, nossos concidadãos, possam fazer bom usufruto deste benefício e que consigam melhorar as suas condições sociais básicas. Maria Antônia Nalumba aconselha as famílias a fazerem uso racional dos valores e a investirem em pequenos negócios. Guardar bem o dinheiro, devem pensar bem naquilo que vão fazer com o dinheiro para tirar o melhor proveito. É ou não é? Portanto, verem aquilo que mais faz falta a nível das vossas famílias, se é melhorar as habitações, se é comprar insumos agrícolas para ter mais alimentação, poderem vender e terem mais renda, se é comprarem animais para se reproduzirem. Ainda nesta segunda fase, vão beneficiar de pagamentos às populações do município do Pangualuquém. Concluindo esta fase aqui no município do Ambriz, vamos para o município do Pangualuquém, onde também faremos a entrega dos benefícios às devidas famílias. Fundo de Apoio Social efetua pagamentos da segunda fase do Programa de Transferências Sociais Monetárias às populações do município do Ambriz. Angola conta a partir de agora com um consulado honorário na República da Mauritânia, no âmbito do reforço da cooperação bilateral entre os dois países. O ato inaugural, testemunhado por políticos, diplomatas, empresários e demais figuras da sociedade mauritaniana, foi presidido pelo embaixador de Angola na República do Senegal, Mauritânia e Gâmbia, Adão Pinto. De acordo com o embaixador, a ação do cônsul honorário, ora nomeado, vai facilitar a dinamização dos trâmites administrativos e fortalecer o intercâmbio econômico, empresarial, cultural, dentre outros pontos. O diplomata referiu que a abertura do consulado honorário marca uma importante etapa na consolidação dos objetivos estratégicos de Angola na região da África Ocidental. Por sua vez, o cônsul honorário, que vai trabalhar em pleno alinhamento com a Embaixada de Angola e as autoridades angolanas, reafirmou a sua visão em contribuir para as relações existentes entre os Estados. Agora vamos passar para outra matéria que faz atualidade ao nível de fora das nossas fronteiras. As chuvas torrenciais e inundações que continuam a afetar o Quênia causaram a morte de 88 pessoas e desalojaram várias famílias. Entretanto, o governo anunciou também que 2 rios transbordaram, o que piorou a situação nas zonas afetadas pela chuva. E hoje Luanda recebeu chuva. Vamos saber como estará o tempo em Angola nas próximas 24 horas. Vamos partir para o segundo intervalo do telejornal. Não saia daí, que já voltamos. Até já. Entramos agora para o último bloco do telejornal. O Tribunal Provincial de Luanda considera sem efeito a providência cautelar do 1º de agosto por pagamento tardio dos emolumentos. De acordo com a Rádio 5, o canal da informação desportiva da Rádio Nacional de Angola, o documento diz que no dia 20 de março de 2026,
O processo foi regularmente distribuído a um juiz de direito e autuado no mesmo dia, seguindo os trâmites legais aplicáveis. Diz ainda o documento, cumpre ainda informar que as guias de preparo inicial foram devidamente liquidadas no dia 24 de março de 2026. Lê-se ainda no mesmo documento, entretanto, considerando que o objeto da providência cautelar estava diretamente relacionado com o jogo entre o 1º de agosto e o Petro de Luanda, agendado para o dia 22 de março de 2026, domingo, e tendo já decorrido a referida data, verificou-se a perda de utilidade imediata da medida cautelar requerida no que respeita ao efeito pretendido quanto à realização do referido encontro desportivo. 8 dos 24 ministérios do Executivo são liderados por mulheres, o que representa cerca de 33%. Já na administração local, 5 das 21 províncias são governadas por senhoras. O Ministério da Administração do Território realizou em Luanda o segundo encontro de mulheres, uma iniciativa que junta mais de 150 funcionárias públicas para debater o reforço da liderança feminina e a sua participação em cargos de decisão. O encontro decorreu na Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas no âmbito das celebrações do mês de março dedicado à mulher. Acolhemos este ato com um profundo sentido de responsabilidade institucional, reconhecendo a importância naquilo que é o reforço do papel das mulheres na administração pública. Os dados apresentados indicam que, ao nível do Executivo, 8 dos 24 ministérios são liderados por mulheres, o que representa cerca de 33%. Já entre os 50 cargos de secretários de Estado, apenas 10 são ocupados por mulheres, com sequência em outras esferas. No plano legislativo, a atual legislatura constitui um marco muito relevante. Registrou um aumento histórico na representação feminina, com 96 mulheres entre os 220 deputados, correspondendo a cerca de 44% de mulheres ao nível da Assembleia Nacional. Ao nível da administração local do Estado, das 21 províncias do país, 5 são atualmente lideradas por mulheres, correspondendo a cerca de 24%, sendo que 13 mulheres exercem igualmente funções de vice-governadoras, representando aproximadamente 62% destes cargos ao nível local, além das 145 mulheres que assumem cargos de administradoras municipais. Ângela Bragança trouxe toda a sua experiência, tendo apelado às mulheres a não aceitarem limitações. Não diminuam os vossos sonhos e não aceitem limites que não são vossos. É preciso atuar com coerência, com responsabilidade e com espírito de serviço. Aprendi que a coragem abre caminhos. A consistência constrói respeito. A determinação pavimenta a estrada. A audácia supera obstáculos. E a entrega cria impacto e amor. O evento incluiu debates e sessões de capacitação com destaque para a intervenção sobre liderança feminina e estratégias para superar barreiras institucionais. O MAT é um ministério que enfrenta muitos desafios, é uma grande escola, então liderar este departamento é um desafio. Foi um momento único para refletir em torno daqueles que são os grandes desafios que nós temos enquanto mulheres, independentemente de termos as responsabilidades familiares, mas o que é que nós podemos fazer pela sociedade para impactar na vida de outras mulheres. Aumentamos o conhecimento sobre a mulher que é ser líder, liderança feminina da deputada Ângela Bragança
focou muito neste ponto. A iniciativa reforça o compromisso com a promoção da igualdade de género e o aumento da participação feminina na governação do país. O Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social junta a partir desta quinta-feira em Malange responsáveis e quadros do setor no 4º Conselho Consultivo, que vai abordar, entre outros temas, o plano estratégico e os projetos em curso no setor. Vieram de todas as províncias do país e de países onde Angola tem representação diplomática para o 4º Conselho Consultivo do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, que durante 2 dias vai colocar sobre a mesa diversos temas. Estarão a participar no Conselho Consultivo, além de quadros do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, representantes de órgãos tutelados, teremos também representantes de associações profissionais de classes, no caso, e teremos alguns convidados. O Conselho Consultivo, como se sabe, é um órgão de consulta do Ministro e, no essencial, ele traz 2 grandes abordagens. Acaba por ser um momento e uma grande oportunidade do Ministério fazer um balanço daquilo que tem sido os principais resultados dos programas e projetos que têm vindo a ser realizados nos 2 subsetores, no caso, no subsetor das telecomunicações e tecnologias de informação, bem como no subsetor da comunicação social, e é também uma oportunidade para colher contribuições em relação àquilo que temos vindo a realizar e provavelmente acrescer, do ponto de vista de melhoria, aspectos que possam reforçar o trabalho que temos vindo a desenvolver, efetivamente alinhados com o Plano de Desenvolvimento Nacional até 2027. Antes, responsáveis do Mintics visitaram a urbanização dos 212 apartamentos no bairro Carreira de Tiro, que se encontra na sua fase conclusiva. É um fator para que os nossos jovens possam vangloriar-se, possam honrar o seu país, sobretudo no setor da habitação. Angola cresceu muito do ponto de vista da construção de projetos habitacionais, não apenas as centralidades, estamos a falar a construção dirigidas e outros projetos sociais que têm acolhido, sobretudo, as populações mais vulneráveis. Então, é um fator de dignificação, é um fator de grandiosidade que todos nós devemos orgulhar-nos enquanto angolanos e, sobretudo, os nossos jovens, que são aqueles que representam o nosso maior ativo do futuro e que são o segmento com o maior manancial de oportunidades e vitalidades que este país pode dispor. O 4º Conselho Consultivo do Mintics comporta 6 painéis com destaque para a socialização dos planos do setor, uma abordagem aos subsetores da comunicação social, das telecomunicações e tecnologias de informação. Gratos pela atenção dispensada, muito boa noite. Nós voltamos amanhã. Até lá, fiquem todos bem. E não se esqueçam, é sempre um prazer.